Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. E no podcast de hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre variações mecânicas nos jogos. Porque é o seguinte, às vezes a gente vai fazer um jogo, plataforma, seja lá como for. Vou pegar exemplo aqui o de plataforma porque é o que eu estou fazendo. E aí a ideia, geralmente, quando você cria um jogo de plataforma, por exemplo, é que as fases sejam todas de plataforma. Você vai fazer desde a primeira até a última fase como sendo um jogo de plataforma, que é a base do seu jogo. Que é o que eu vinha fazendo no meu jogo Área 32. Quando eu comecei ele, durante todo o processo, grande parte do processo de desenvolvimento, eu pensei, eu quero fazer um jogo de plataforma que seja simples, não tenha um número grande de fases, vai ser só isso mesmo. Andar pelas fases e repetir essa experiência. Só que depois eu fui refletindo, fui analisando o jogo, a ideia foi amadurecendo, e eu resolvi colocar fases com mecânicas diferentes. A primeira coisa que eu fiz em termos de fazer as variações mecânicas do jogo foi inserir algumas fases, no caso foram 3 fases que eu inseri que tem mecânicas 100% diferentes, que não tem nada a ver com um jogo de plataforma, que vai ser a primeira fase, que vai ser um jogo de nave, vai ser uma fase do meio, que também vai ser um jogo de nave, porém com um estilo diferente, onde vai ter uma pegada um pouco diferente daquele jogo de nave padrão. Então a primeira fase vai ser uma fase de nave padrão, que a nave vai andando, na verdade as naves vão se aproximando, né? A fase do meio, ele não vai ser nenhuma nave, vai ser como se fosse uma moto voadora, e aí vão surgindo os inimigos em padrões diferentes, tipo em formato em posição de triângulo, quadrado, círculo e por aí vai. Que ainda os inimigos eles não vão se aproximando, né? Eles vão surgindo, formando padrões. E a outra fase é a última fase, que é uma fase de nave também, porém meio que em 3D. Quem me segue ou acompanha a minha página Jefferson Dias Art já deve ter visto um protótipozinho dessa fase, onde eu tenho ali a nave e é como se você visse ela em terceira pessoa, mas é um jogo 2D, é um pseudo 3D que eu fiz ali, bem pseudo mesmo, porque todos os elementos são bidimensionais, o ambiente do jogo é bidimensional. Então eu coloquei esses elementos para dar uma variada no jogo, porque eu fui avaliar outros jogos, olhar outros jogos que também são de plataforma, que tem um gênero semelhante ao meu game, e percebi que a maioria desses jogos, principalmente os de mais relevância, geralmente possuem certas variações nas mecânicas. Então, mesmo sendo jogo de plataforma, você tem variação nas mecânicas, e de vez em quando o jogo ele deixa de ser plataforma e se torna um jogo totalmente diferente. Então, como eu reparei isso, eu resolvi incluir essas fases diferentes. E diferente das outras fases padrão do jogo, que é plataforma, a maioria das fases são de plataforma, então eu peguei a primeira, a última fase e a fase do meio, que é a metade do jogo. Então tem ali o início, o meio e o fim, são fases com mecânicas diferentes. E elas meio que encaixaram muito bem no enredo do jogo. Isso que é interessante, porque às vezes você faz um jogo que tem aquela mecânica principal e usa só aquilo, e você não consegue nem dar dinamismo ao jogo em si e nem conseguir passar um pouco do enredo do jogo. Quando você tem variações nas mecânicas,
você vê que tem uma história que ela não é os acontecimentos não são repetitivos. Cada mecânica é diferente, cada fase onde você incrementa coisas novas é como se fosse um momento diferente ou como se fosse um capítulo diferente ali da história do jogo. Então você tendo mecânicas diferentes com base naquele capítulo específico, naquele momento específico ali da história, faz com que o jogo se torne muito mais interessante e mais dinâmico. Então, se você vai fazer um jogo, tente variar um pouco essas mecânicas. Eu até não gostava muito, para te falar a verdade. Para mim, essa questão de ter um jogo de plataforma e quando vê você tem fases totalmente diferentes que não tem nada a ver com plataforma, eu particularmente não gostava muito. Tem até alguns exemplos de jogos que têm fases diferentes, depois eu vou falar um pouco sobre eles. E algumas dessas fases não me agradavam muito. Isso me fez criar a ideia de que se o jogo é de plataforma, ele tem que ser 100% de plataforma, 100% aquela proposta inicial. Só que essa é a minha opinião. Se você for olhar os jogos de plataforma mesmo, de sucesso, que o pessoal gosta, você vê que tem variação mecânica. Então quer dizer que embora eu não goste, o pessoal gosta de jogos com um pouco de variação mecânica. Eu acho que é meio que aquela sensação de você comprar 2 jogos em um. Você compra um jogo de plataforma e eventualmente ele tem umas fases diferentes. Só que obviamente você tem que saber utilizar essas mecânicas diferentes para você não atrapalhar a experiência do jogador. Por exemplo, às vezes você está lá jogando um jogo de plataforma, um beat'em up ou qualquer coisa, aí ele muda a mecânica do jogo, ele muda o jogo totalmente. Se quando você faz essa mudança do jogo, você já coloca uma fase que é muito difícil, complexa, vai ser complicado o jogador avançar naquele jogo, porque ele foi treinado no decorrer do jogo a jogar um jogo de plataforma. Então, se você for aumentando o nível de dificuldade nessa linha da plataforma, você tem uma progressão ali, você tem um avanço do jogador. Porque você pegou ali a primeira fase, foi progredindo a dificuldade. Só que aí você chega num ponto e coloca uma fase que é de nave, por exemplo. Aí suponho que você coloca uma fase de nave, porém difícil. Vai ser difícil o jogador passar, porque ele não foi preparado para um jogo de nave. Ele foi treinado para um jogo de plataforma. Então você tem que levar isso em consideração também. Saber o momento de colocar essas fases diferentes e utilizar essas mecânicas diferentes em prol do enredo do seu jogo. E é importante que essas mecânicas sejam espaçadas também, porque se você colocar as 4 primeiras fases de um tipo de mecânica e depois muda, o jogador fica confuso, ele não sabe. Esse é um jogo de plataforma com mecânica de nave ou é um jogo de nave que às vezes vira um jogo de plataforma? Então você tem que definir bem o que é o seu jogo e mostrar que em certos momentos tem mecânicas diferentes, mas o principal é aquele gênero, aquele tipo de jogo, aquela mecânica, na qual você vai aos poucos, gradativamente, treinando, preparando o seu jogador para chegar até o final, naquela mecânica principal. Então, é interessante fazer isso, tornar o seu jogo mais dinâmico através desse sistema, né, de você colocar mecânicas variadas, mecânicas diferentes, porém, como eu disse, utilizar de forma correta, manter o equilíbrio da dificuldade, colocar essas mecânicas diferentes em momentos específicos do jogo, não a toda hora ou muito direto. Por exemplo,
Como eu disse, eu tenho 3 fases dentro do meu jogo, que é um jogo de plataforma, e 3 fases são de nave. Se eu pegar essas 3 fases e colocar tudo juntas em sequência, vai ficar meio estranho, porque aí eu termino elas e depois é só plataforma e não tem mais variação. Então eu pego, como eu vou fazer poucas fases com variação, eu organizo o meu jogo de forma que essas fases diferentes fiquem com certo espaçamento entre uma e outra, para que quando o jogador começar meio que enjoar do jogo de plataforma, tem um jogo de fase diferente, de mecânica diferente. Então eu não posso usar todas as cartas na manga que eu tenho tudo de uma vez, porque depois eu não tenho ali como dar continuidade nessa variação de experiência. E mesmo na parte de plataforma, você também pode fazer variações. Então, por exemplo, eu tenho no meu jogo essas fases que é de nave, são 3 fases de nave, cada uma é diferente entre si, não são fases igual. Por exemplo, uma é aquele padrão que a nave anda, vai aparecer vindo da direita para a esquerda os inimigos. Na outra já você utiliza como se fosse uma moto voadora, e aí você tem um sistema diferente de organização e por aí vai. Então você tem a terceira fase de nave, que no caso é a última fase, é uma fase de pseudo 3D, de visão em terceira pessoa. E as próprias fases também de plataforma, eu também coloquei algumas variações. A primeira variação que eu coloquei, que a princípio na primeira ideia não teria, é variação de inimigos. A minha ideia é fazer um conjunto ali de 5 inimigos e ir colocando esses mesmos inimigos em todas as fases. Só que aí o jogo não ficou tão dinâmico. É meio que o jogador sempre sabe que a única coisa que vai mudar vai ser a posição dos inimigos e o cenário, o desenho do cenário. Os inimigos vão ser os mesmos, os desafios seriam os mesmos. Então o jogo seria algo muito repetitivo dentro de si mesmo, né? Seria aquela coisa, a primeira fase é de tal jeito, a segunda fase é a mesma coisa, porém diferente. Então eu resolvi inserir novos inimigos. Alguns eu fiz meio que assim, alguns inimigos vão ser padrões, um grupo de inimigos vão ser padrões e vão estar em todas as fases, basicamente. E outro grupo de inimigos são específicos de cada fase. Então tem inimigo ou obstáculo que só aparece no estágio 1, tem inimigo ou obstáculo que aparece somente na 2, no 3 e por aí vai. E esse que é exclusivo da fase 1, do estágio 1, não aparece no estágio 2 ou nos restantes. E o que é do estágio 2 não aparece nos outros. Então eu fiz inimigos exclusivos para cada estágio do meu jogo. Então cada vez que o personagem muda de cenário, ele vai ter desafios novos. Ele vai ter inimigos diferentes para poder enfrentar. Inimigos ou obstáculos também, né? Armadilhas, por aí vai. Isso fez com que o jogo ficasse mais dinâmico. Alguns inimigos eu ainda estou criando, mas a maioria já, assim, desses novos que foram inseridos já foram criados. E além de você fazer essa variação de inimigos, que é algo muito incomum em qualquer jogo em geral, você sempre tem inimigos diferentes em cada fase ou em cada tipo de cenário. Eu também fiz algumas variações no próprio sistema da fase. Não coloquei em todas. Por exemplo, o primeiro, segundo e o terceiro estágio, eles ainda estão naquele formato padrão. É plataforma e inimigos, basicamente.
Tem obstáculos diferentes, inimigos diferentes, alguns que trabalham mais com o fator surpresa de pegar o personagem desprevenido e por aí vai. E tem duas fases que tem, além de inimigos diferentes, eles têm um sistema diferente na fase. Por exemplo, a fase de esgoto que eu fiz, ele tem aquela água, né, que fica correndo, como na maioria das fases do esgoto. E o que eu fiz? Isso é algo que eu fiz recentemente também. Ao invés de só deixar essa água ali, eu fiz um sistema que faz com que essa água fica subindo e descendo. Então o nível da água vai subindo e diminuindo. O jogador não pode encostar nessa água, o personagem, porque é uma água tóxica. Então, às vezes, uma certa plataforma que o jogador tem que passar por ela, ele tem que passar rápido antes do nível da água subir. Então, como ela fica subindo e descendo, ele tem que avançar, tomar cuidado, esperar a água baixar, passar correndo, destruir os inimigos e por aí vai. Então, eu peguei uma fase que já é de plataforma, já tem a variação de inimigo, e eu ainda inseri esse sistema, que é colocar ali esse sistema da água, para tornar o jogo um pouco diferente. Essa ideia eu peguei Tem um jogo do Donkey Kong Country 2 que tem um sistema semelhante, onde a água vai subindo e descendo, e aí com base no que a água sobe ou desce, o jogador consegue acessar certas áreas. E nesse mesmo jogo tem um estágio também, que se passa dentro de um navio, que ao invés de água, você tem a lava do vulcão, e aí a lava do vulcão vai subindo e descendo e você tem que ir passando certas partes da fase enquanto a lava do vulcão está baixa. Quando ela começa a subir, o jogador tem que correr dali. E a fase seguinte, que é a fase dos prédios, onde o jogador... O cenário é uma cidade, né, o centro da cidade. Eu coloquei uma mira porque a fase ela estava muito, muito simples. Porque como são prédios, não tem como eu fazer tanta coisa. Eu não tenho assim, eu não posso ficar fechando demais o cenário, já que se tratam de prédios. Aí para tornar o jogo um pouco mais complicado e dinâmico, eu inseri uma mira no jogo, ela fica piscando, mexendo, e essa mira fica seguindo o personagem. Em determinado momento ela para, começa a piscar e ela atira no personagem, que é como se tivesse uma nave rondando ali na cidade e perseguindo o jogador. A ideia é essa, tanto é que o chefe, o boss dessa fase vai ser essa nave que fica perseguindo. Ou vai ser essa nave ou vai ser alguma outra coisa. Talvez eu utilize a mecânica dessa fase para poder derrotar o chefe final. Eu ainda tenho que pensar nisso. Como que eu vou lidar com essa questão. Mas aí eu coloquei esse sistema que faz com que o jogador ele não pode ficar parado. Porque a mira segue ele de vez em quando, ela vai atirar. Então o jogador tem que seguir pela fase e ainda tomar cuidado com a mira e com o tiro que essa mira dispara, porque senão às vezes ele fica parado, esquece e toma tiro ali sem querer. E nessa fase eu também coloquei inimigos diferentes também. A ideia dessa mira eu também peguei do jogo Donkey Kong, só que eu peguei do Donkey Kong Country 3, que tem uma fase que se passa dentro de uma fábrica e fica uma mira seguindo o personagem e de vez em quando ela atira. Então o jogador tem que ficar desviando dos tiros, desviando da mira e tudo mais. Então eu peguei essa ideia e coloquei ali no meu jogo. Então, mesmo um jogo, uma determinada fase sendo de plataforma, você ainda pode colocar elementos naquela fase que faz com que o jogo se torne um pouco diferente, para que ele não fique aquela coisa
sempre igual. Talvez eu coloque até outras variações em outras partes do jogo, mas eu tenho que pensar nisso também, talvez em outras fases. E exemplos que eu tenho aqui, vou até colocar mais um aqui, que eu lembrei, mas tenho o primeiro que eu lembrei aqui é o jogo James Bond Jr. do Super Nintendo. Todos os exemplos que eu vou dar é do Super Nintendo, que é o sistema que eu tenho mais afinidade, que eu mais jogo e tal. James Bond Jr. não é considerado um bom jogo, é um jogo mediano para ruim, assim, mediano, sendo bem generoso com o jogo. Eu digo que ele é mediano porque eu acabei gostando do jogo, de tanto eu jogar, e como eu não tinha muito... Na verdade, eu tinha várias opções de jogos, mas como o novo jogo que eu tinha na época era o James Bond Jr., que eu tinha ganhado, então eu tive que meio que arrumar uma forma de gostar dele. Então eu fui me forçando a gostar desse jogo. Mas uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum desse jogo era a variação nas fases. Porque o jogo basicamente é plataforma, só que tinha parte do jogo que você tinha fase de avião, fase de lancha, helicóptero, e eu não gostava dessas fases, principalmente a do helicóptero, que era mais complicada. A da lancha até que era legal, que você vai guiando a lancha lá por Veneza e você tem que ir desviando, atirando. Eu achava até legal, mas a fase do helicóptero era complicada. Só que é interessante você ter essa variação mecânica, pelos motivos que eu disse anteriormente, você tornar o jogo mais dinâmico. Só que o James Bond Jr., ele me fez não gostar dessas variações mecânicas, porque no início do jogo ele utiliza essa variação mecânica, na minha opinião, da pior forma possível. Funciona assim, a primeira fase, o primeiro pedacinho de fase você começa de plataforma e você anda um pouquinho com a fase e você pensa, não, vai ser um jogo de ação, plataforma e tal, você atira, dá murro, chute, acho que ele dá chute também. Aí você passa um pedacinho de fase, ele já entra numa fase de helicóptero. Se fosse uma fase inteira maior e depois você entrasse na fase de helicóptero, beleza. Já seria algo bom, porque você começa o jogo, você pensa, nossa, um jogo de plataforma, do jeito que eu gosto. Joga um pouquinho, entra num jogo estilo navinha, que é onde você controla um helicóptero. Beleza, vamos seguir para a fase de helicóptero. Só que aí, a fase de helicóptero demora uma eternidade. A fase é muito, mas muito grande mesmo. Ela é maior do que a fase, ela é maior e mais difícil que a fase do avião, que tem bem mais para frente. Maior e mais difícil também que a fase da lancha, que tem bem mais para frente no jogo. Ou seja, logo no início do jogo, eles dão uma palhinha do que vai ser o jogo, que é o jogo de plataforma. Só que você não matou nem aquele gostinho de jogar um jogo de plataforma, eles já colocam um jogo de helicóptero, que é um jogo, uma fase gigantesca e difícil. Eu lembro que, na verdade, essa fase é a única fase do jogo que eu nunca consegui passar. Todas as outras eu já consegui, mas essa eu nunca consegui passar. Aí você me pergunta, como que você conseguiu passar as outras fases e não conseguiu essa, já que ela é basicamente a primeira fase? Porque o jogo, como é James Bond Jr., ele te dá a opção de password. A opção de password tem os números, são 4 números. Aí eu pensei, bom, 007, tentei password, aí não deu. Aí eu pensei, 0007, aí deu. Você coloca 0007, aí você muda de fase e pula a fase do helicóptero. Eu acho que essa fase do helicóptero eles devem ter colocado meio que opcional mesmo. Porque
O password para avançar e passar por ela sem precisar jogá-la é muito óbvio. É 0007, é só um zero a mais do 007. Então foi dessa forma que eu consegui avançar pelo jogo. E eu consegui chegar no chefe dessa fase, que eu me lembre, apenas uma vez. E você chega lá, você já está basicamente destruído, cansado, e você não consegue derrotar ele. Então, é uma forma meio não interessante de utilizar essa variação mecânica. Porque logo no início do jogo, uma fase gigantesca e extremamente cansativa. Então, James Bond Jr., embora ele tenha a variação mecânica, ele não usa da forma mais adequada. Outro exemplo é o jogo Rei Leão, onde você tem, o jogo é basicamente de plataforma e você tem basicamente variações em todas as fases, inclusive nas fases de plataforma. Você tem variação na mecânica em relação ao tipo do jogo. Por exemplo, tem uma fase que é o Simba correndo, você vê ele de frente, é como se fosse um terceira pessoa, só que ao invés de você, a câmera está por trás do personagem, ela está por frente. Aí você tem que desviar dos gnus que vão vindo. Então você tem essa variação. As fases, elas mudam bastante também. Você sempre tem mecânicas diferentes. E é um exemplo de bom uso e principalmente de como que a variação mecânica auxilia a contar a história. Você consegue pegar as fases do jogo e meio que colocar o filme do lado e você consegue ter a cronologia certinha dos acontecimentos do filme sendo traduzidos para a linguagem dos videogames. Então você tem variação mecânica quando a cena do filme é diferente, eles mudam a mecânica do jogo totalmente, os cenários, as músicas, as mecânicas dentro de cada fase, tudo coerente com o enredo do filme, os acontecimentos do filme. Então ficou muito interessante, é uma forma bem legal de se contar a história. Porém, o Rei Leão é um jogo que passa muita raiva na gente. Ele tem um problema sério, principalmente na segunda fase. A segunda fase é a pior delas, porque o sistema que faz o Simba pendurar nas bordas, tem uma parte lá que você tem que se pendurar no rabo dos hipopótamos, fica pulando e tal. Só que o sistema de colisão que identifica que ele deve se pendurar é muito ruim. Não é tão preciso. Às vezes você pula lá e ele pendura, às vezes ele não pendura, independente do que aconteça. Então, até hoje eu não entendi qual que é. Se tem que segurar para cima, mesmo segurando para cima geralmente não acontece. Então, é um jogo que tem essa variação, o problema é a fase 2 mesmo. Outro exemplo que eu já falei é o Donkey Kong Country. Todos os 3 do Super Nintendo têm boas variações mecânicas. Então você tem fase comum, você tem fase na água, que você joga com os personagens, com os macacos. Tem fase da água que você joga com eles montados no peixe-espada ou transformados no peixe-espada. Você tem fases onde você tem que carregar barris com aquele papagaio. Você tem fase ali no Donkey Kong 3 que você está numa tubulação de gás, aí tudo fica em câmera lenta. Então você tem uma grande variação mecânica, mesmo sendo um jogo de plataforma. Fora as fases de plataforma, você tem fora as de plataforma e as dentro da água, você tem as fases do carrinho, né? Todas as outras demais fases são de plataforma. Só que mesmo as de plataforma, eles conseguem fazer variações mecânicas e sempre tem uma mecânica ali diferente. Outro exemplo é o jogo Aladdin, que você tem ali o jogo de plataforma padrão,
Tem momento que você tem a fase de plataforma em que a tela vai andando e você tem que acompanhar a tela para não ficar para trás. Você tem fase que é aquele sistema de fase, que é a fase do tapete, né, que o pessoal acha muito difícil. Para quem gosta de Aladdin e tem dificuldade nessa fase, o segredo é você ficar um pouco mais para frente e decorar sempre a sequência, sempre para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se tiver um túnel, o túnel desceu, o próximo é para cima, então é só você ficar cima, baixo. Não tem erro. Dificilmente você vai ter um momento que ele vai reto, desce. É sempre desce, sobe e por aí vai. Então essa é basicamente a sequência. E tem um ponto específico que você fica na tela que a lava que fica passando não pega o Aladdin, as pedras que caem do teto também não pega ele, e tem espaço suficiente para você ver o momento que você tem que desviar do obstáculo. Então tem meio que um segredinho ali. Mas esses são exemplos de jogos que tem a variação mecânica. E é interessante você colocar ali no seu jogo para você fazer algo diferente, né? Para que o jogador tenha um pouco de experiência diferente, não seja aquele jogo sempre igual, sempre a mesma coisa. Bom, então é isso aí que eu queria falar nesse episódio. Se você gostou, deixa sua avaliação, seu like, ou sua estrelinha, seu coração, seja lá o que for. Se inscreva no nosso canal no YouTube ou assine o nosso podcast nas plataformas e compartilhe com seus amigos. Então é isso aí, eu sou Jefferson Dias, espero que você tenha gostado dessas dicas que foram passadas e nos vemos na próxima. Até mais!